Rádio Aperipê, uma emissora do Governo do Estado de Sergipe, a serviço da educação, cultura e sergipanidade. Começa agora um espaço para reflexão, transformação e crescimento, com Erenita Souza e Letícia Mendonça em Consciência em Foco, porque viver com consciência é viver com direção. Muito boa tarde para você, querido ouvinte da Rádio Aperipê FM. Estamos começando mais um programa Consciência em Foco, o seu espaço de escuta, consciência e transformação. Eu sou Letícia Mendonça e ao meu lado, como sempre, Erenita Souza, terapeuta e companheira de jornada emocional. Olá, ouvintes! Hoje nosso encontro é com algo muito especial, o jardim que vive dentro de cada um de nós. Vamos conversar sobre como cuidar das emoções com mais presença, leveza e inteligência emocional. Esse é um programa para inspirar você a se escutar com mais respeito e menos cobrança. Consciência em Foco, um insight, uma decisão e a sua vida começa a mudar. Com Erenita Souza e Letícia Mendonça. A metáfora de hoje é a guardiã do jardim interior. Era uma vez um jardim invisível que morava dentro de cada pessoa. Alguns o chamavam de coração, outros de alma, mas, na verdade, ele era um grande campo emocional. Nesse jardim brotavam sentimentos como flores, amor, alegria, tristeza, raiva, medo. Só que com o tempo, muitas pessoas deixaram de visitar esse espaço. O jardim ficou esquecido, e as ervas daninhas dos impulsos, dos silêncios engolidos e das palavras não ditas começaram a crescer. Até que um dia alguém decidiu voltar. Ela não voltou com tesouras ou receitas prontas, voltou com escuta. E toda vez que sentava ali, ao lado de uma flor murcha ou de uma raiz enroscada, ela fazia uma pergunta, simples, doída, viva. O que você está tentando me contar? E, pouco a pouco, o jardim foi se reorganizando. Ela entendeu que cuidar das emoções era isso, sentar-se consigo mesma sem medo do que pudesse encontrar. Aprendeu que a raiva queria proteger, que a tristeza pedia colo, que a culpa só queria aprender com os erros. Essa guardiã se chama inteligência emocional. Ela não apaga o que sentimos, ela nos ensina a cuidar, nomear e transformar. E assim, o jardim voltou a florescer. Não porque não havia mais tempestades, mas porque agora havia uma presença capaz de acolher a chuva e fazer dela adubo. E você, como anda o seu jardim interior? Rajada de vento, som de assombração. Coração sangrando toda palavração. A paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, ira de tubarão, ilusão. O sol brilha por si, açaí guardiã,
rajadas de vento, som de assombração. Coração sangrando, toda palavra sangue. La paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, ira de tubarão. Ilusão, o sol brilha por si, açaí guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Açaí guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Açaí guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Açaí guardiã, som de besouro, um imã, branca é a Consciência em Foco, um insight, uma decisão e a sua vida começa a mudar. Com Erenita Souza e Letícia Mendonça. A guardiã do jardim interior. Esse foi nosso tema de hoje, está sendo o nosso tema de hoje, né? E essa história que nós trouxemos me emociona bastante, porque é exatamente assim que vejo a inteligência emocional, como uma guardiã silenciosa, que não apaga os sentimentos, mas se sente ao lado deles, escuta, cuida e transforma. Muitas vezes a gente quer consertar as emoções como se fosse um defeito, mas o verdadeiro caminho é escutar. Mas, Erenita, quando a gente ouve esse termo, inteligência emocional, parece algo técnico, difícil, mas ali na metáfora tudo parece tão orgânico, tão humano. Exatamente. Porque é isso mesmo. A inteligência emocional não é controlar o que sentimos, é aprender a nomear, reconhecer e entender o que cada emoção quer nos contar. Quando você entende sua raiva, por exemplo, Letícia, você não explode, você se posiciona. Quando nós entendemos nossa tristeza, o importante é a gente não afundar nela, mas se acolher. É a gente sentir as emoções com consciência, sabe? E o que é esse sentir com consciência? Como a gente consegue simplificar isso? Sentir com consciência é permitir-se estar presente na emoção, sem se perder nela. É quando você não apenas sente, mas reconhece o que sente, sem correr para o julgamento nem para a fuga. Isso é muito importante. A gente perceber essa emoção do momento e se reconhecer nela. É a diferença entre dizer estou irritada e perceber. Perceber essa irritação. O que é que ela está dizendo? É a gente ter esse controle de não ultrapassar, sabe, o que essa irritação nos traz. Ter controle para respeitar o nosso próprio limite. Sentir consciência é como colocar uma luz sobre o nosso sentimento e não ficar refém dele. É como acender a lanterna no meio da floresta. Aquela floresta que continua lá, mas agora a gente consegue ver o caminho. Então, simplificando melhor, consegue explicar para a gente qual é a diferença entre reprimir e regular as emoções? Excelente. Essa pergunta é muito importante, Letícia. Muita gente confunde controle emocional com repressão. E são duas coisas diferentes. Reprimir é empurrar a emoção para debaixo do tapete. É fingir que ela não existe. Sabe aquela expressão engolir o choro? Sim. Sorrir quando você sente raiva?
né? Tem pessoas que vão para um velório e tá tão nervoso, tão emocionado, que começa a sorrir. Tem crise de riso. E para as pessoas que estão ali ao redor, pode ser constrangedor, mas na realidade é um descontrole emocional que aquela pessoa está vivenciando. Então, quando você reprime a emoção, quando você esconde, quando você bota para debaixo do tapete, metaforicamente, você está reprimindo essa emoção. E quando você controla, é regular. Por outro lado, regular é acolher a emoção sem ser dominado por ela. Então, você sentir essa emoção e perceber que você está no controle, que você regula, que você não precisa ser dominado por essa emoção. Sabe aquelas pessoas que agem pelo impulso? São aquelas pessoas que não conseguem regular a emoção. Então, por exemplo, se eu sinto raiva, reprimir seria fingir que está tudo bem. Aí tem pessoas que dizem, não, está tudo bem, está tudo bem. Ela está escondendo aquela emoção, ela está reprimindo a emoção. E regular seria dizer, nesse contexto do exemplo, sim, eu estou com raiva. Eu vou respirar antes de agir. Vou entender o que está me ferindo aqui. Então, é você olhar, é como se você conversasse com a raiva, é como se você conversasse com a sua emoção. A regulação emocional é uma habilidade que a gente aprende. E é uma chave poderosa para a gente poder ter a saúde mental equilibrada. E como a escuta transforma a raiva, o medo, a tristeza em potência? A escuta interna tem um poder quase alquímico. Quando você escuta a sua raiva, ela pode virar força para você se posicionar. Eu vejo muito as pessoas com essa expressão da raiva no ambiente empresarial. Então, pessoas que sentem raiva, ela ou paralisa ou age impulsivamente, né? Então, quando você escuta essa raiva, ela pode virar força para você se posicionar. Quando você escuta o medo, ele pode virar cautela inteligente e não paralisação. Quando você escuta a tristeza, por exemplo, ela pode virar uma intimidade consigo mesmo. Um chamado para cuidar da sua dor e não para se isolar. Veja, toda emoção tem um propósito. A raiva, ela te protege. O medo, ela te alerta. A tristeza te humaniza. Mas só se tornam potência quando elas são escutadas, nomeadas e cuidadas. Você já percebeu aquelas pessoas que elas têm dificuldade de dizer qual é a emoção que está sentindo? Sim. São pessoas que escondem suas emoções. São pessoas que não têm condições de nomear aquela emoção que está sentindo. Então, se ela não tem condição de nomear, imagine gerenciar. Né? Então é importante a gente conhecer nossas emoções, é importante a gente parar para escutá-las. Porque se a gente não escutá-las, nomeá-las e cuidá-las, elas podem virar sintomas. E esses sintomas, elas se transformam em dores no corpo, impulsos, bloqueios. E são esses sintomas que surgem as doenças psicossomáticas. Quantas pessoas estão doentes no ambiente empresarial por conta dessas emoções reprimidas? Quantas pessoas estão doentes dentro do ambiente familiar porque estão reprimindo essas emoções? Então, escutar com amor é como regar uma planta murcha. É ali que começa a transformação. É ali que começa a você perceber as suas emoções e a sua escuta interior. É uma bela reflexão. É a gente ter consciência dos nossos divertidamente, né? É como se no jardim interior até a dor tivesse algo a dizer. Sim, exatamente. Emoção, ela não é fraqueza, é sinal. E quanto mais você escuta, mais você acalma. Então podemos consultar sempre nosso jardim interior e perguntar: o que está pedindo cuidado aqui? Perfeito. É esse gesto tão simples que faz acontecer uma mudança dentro de nós. Então, quando a gente muda, o mundo muda. Então, quem aprende a escutar suas emoções, expande a presença.
melhora seus relacionamentos e fortalece a autoestima. As emoções, elas precisam serem ouvidas. Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora. Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença. Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristeza. Fui eu que consegui ficar e ir embora. E fui esquecida. Consciência em Foco, um insight, uma decisão e a sua vida começa a mudar. Com Erenita Souza e Letícia Mendonça. Erenita, e quais seriam os pilares dessa tal guardiã interior da inteligência emocional? Boa pergunta, Letícia. A inteligência emocional tem 4 pilares bem importantes. A autoconsciência é o primeiro pilar. Perceber o que sente no corpo e na mente. Então, quanto mais você percebe o que você sente no seu corpo, na sua mente, como é que a emoção chega, como é que ela vibra dentro de você, qual é a parte do corpo que mais se movimenta internamente quando você sente tal emoção, isso traz a autoconsciência, isso é a autoconsciência. E quando você sente,
e percebe isso mentalmente, né? Então, nós chamamos de autoconsciência. Um segundo pilar, eu posso trazer aqui como a autogestão. É regular os impulsos sem reprimir os sentimentos. Então, é você perceber a sua emoção, você gerenciar essa emoção sem se sentir reprimida. Seja por você mesma, seja pelo ambiente, seja pelas pessoas ao seu redor. E para que a gente possa ter essa autogestão, regular esses impulsos sem repressões, é muito importante a gente também ter conhecimento das nossas crenças. Em outros programas, a gente já falou aqui sobre crenças, né? O quanto que as crenças limitam. E é justamente nessa autogestão. Quando eu tenho crenças limitantes, eu não consigo regular claramente esses impulsos, né? Então, eu reprimo. Um outro pilar, consciência social. Reconhecer o que o outro sente, mesmo que não diga nada. Se é difícil nós termos esta autoconsciência e essa autogestão, imagine trabalhar a consciência social, né? É verdade. Gerenciar a si mesmo e gerenciar quando o outro está sentindo uma emoção que venha abalar o ambiente, venha abalar você. Então, como é importante a inteligência emocional? Que a gente consegue se equilibrar e conseguir trabalhar essa consciência social. Já viu a frase que diz assim, quando um não quer, dois não brigam? Sim. Então, isso quer dizer que é justamente quando uma parte tem a inteligência emocional. Então, quando eu não quero, eu me controlo e eu consigo controlar o outro, porque ele não vai brigar sozinho. Então, isso é consciência social. O quarto pilar, eu trago aqui 4 pilares, né? Autoconsciência, autogestão, já falei da consciência social e agora eu quero falar dos relacionamentos saudáveis. É você criar vínculos com empatia, sem dependência. E, infelizmente, o que mais vemos hoje são pessoas com carência afetiva. Sim. Então, quando você tem essa carência afetiva, você se torna dependente do outro emocionalmente. Quando você se torna dependente do outro emocionalmente, você entra num desequilíbrio, porque você fica à mercê daquilo que o outro quer, e isso traz para você uma má saúde mental e emocional. Então, a gente precisa aprender a ter empatia, mas deixar o outro no lugar dele e ficarmos no nosso lugar quando falamos dessa questão das emoções. E tudo isso é cultivado com prática e gentileza consigo mesmo. Se você não for gentil com você, vai ser difícil você saber ser gentil com o outro. Lembrando que relacionamentos saudáveis valem para todas as relações, né? De amizade, amorosa, em família. Então, repassando, né, esse manual da jardineira emocional, digamos assim, são 4 pilares: autoconsciência, autogestão, consciência social e relacionamentos saudáveis. E, Erenita, o que a gente começa a perceber quando esse jardim começa a florescer? Quando você cuida das emoções, você muda o jeito de responder à vida. Isso é sensacional. É a parte que eu mais amo. É essa transição que a gente faz de vida. O medo vira prudência, a raiva vira coragem, a tristeza vira presença. E mais que isso, você começa a fazer as escolhas com mais liberdade. Você se sente mais livre para fazer as escolhas, sem precisar agradar, fugir ou se esconder. É como se a gente começasse a habitar a própria casa emocional, né? Passamos a ter autocontrole. Isso mesmo. A consciência do autocontrole muda tudo. Seja no trabalho, nos relacionamentos, seja socialmente, seja na religião e até na forma como lidamos com críticas, com rejeições. Isso é muito importante, ter consciência do autocontrole.
ZYD 796. A Peripê FM 106.1. Saia de férias tranquilo. Viaje a negócios despreocupado. Na Le Petit Cat City oferecemos visitas personalizadas no conforto do seu lar, mantendo a rotina e o bem-estar do seu melhor amigo. Evite o estresse do transporte e as mudanças de ambiente. Uma Cat City especializada garante alimentação, brincadeiras, cuidados essenciais e muito amor para que você viaje tranquilo, sabendo que seu gatinho está em boas mãos. A Tia Lu é Cat City experiente, certificada em bem-estar e comportamento felino. Agende uma visita pelo WhatsApp 79991998537 ou no Instagram @LePetitCatSitter, quando você não pode estar presente. Bateu sede, o meu corpo jogou a pressão. Beber água é o melhor pra minha hidratação. Ligue para o Disque, peça água São Cristóvão. Com o almoço tô com sede, traz a queridinha. Já pegou a visão e trouxe a amarelinha. Beba água da sua terra e traga com você. Toma, 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 peça queridinha. Escolha a melhor, escolha a amarelinha. Toma, 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 peça queridinha. Escolha a melhor, escolha a amarelinha. De segunda a sexta na Peripê FM, entra em campo um time de craques da nossa música popular. Nomes consagrados ao lado de novos talentos, dando um show de bola nas suas manhãs. Seleção Brasileira, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, na 106.1, a Peripê FM. Todo sábado na Peripê FM tem o programa Papo de Polícia a partir das 8 horas da manhã. Tudo sobre segurança pública, entrevista, reportagem, polêmica e a sua participação aqui na Peripê. Papo de Polícia, sábado às 8 horas da manhã. Apresentação Adriano Bandeira. Reportagem Jairo Júnior. Você quer se atualizar sobre o mercado de imóveis? Não perca o programa Momento Imobiliário. As melhores estratégias para comprar, vender e investir. Entrevistas, legislação, lançamentos, novidades e oportunidades. Tudo isso no seu guia indispensável no segmento de imóveis. Toda segunda às 3:30 da tarde tem o Momento Imobiliário. Apresentação Sérgio Sobral. Apoio Sindi Imóveis. Rádio Aperipê, uma emissora do Governo do Estado de Sergipe, a serviço da educação, cultura e sergipanidade. Consciência em Foco, um insight, uma decisão e a sua vida começa a mudar. Com Erenita Souza e Letícia Mendonça. Estamos de volta com o nosso Consciência em Foco. Se você estava nos acompanhando desde o início, sabe que estamos falando sobre o jardim interior. Esse espaço onde nossas emoções vivem e pedem cuidado. E a gente explicando um pouquinho como é a inteligência emocional. E agora a gente vai falar sobre como cultivar esse cuidado. Lembrando que para continuar debatendo o tema com a gente e sugerir novos temas para os próximos programas, você pode acompanhar através do Instagram, @consciência_em_foco e @erenita_souza. Então, Erenita, a metáfora do jardim deve ter tocado muita gente por aqui. Mas me diga, tem alguma dica simples, prática, que a gente pode levar para a vida real? Uma sementinha que a gente pode plantar hoje? Tem sim, Letícia. Uma dica que parece simples, mas é profundamente transformadora é: escute antes de reagir. Sabe aquele momento em que você sente o sangue subir, o nó na garganta ou que o seu corpo congela? Em vez de reagir no impulso, experimente respirar. E é importante você fazer 3 perguntas internas. O que estou sentindo de verdade? E você para, respira
e espera que seu corpo lhe responda. O que eu estou sentindo de verdade? O que isso quer me dizer? Porque toda emoção quer nos dizer alguma coisa. Mas a gente tem pressa, né? E a gente esquece de ouvir. E a terceira pergunta é: estou reagindo com o presente ou revivendo algo do passado? Essa pausa é o momento em que o jardineiro interno, que é você, assume o cuidado, ao invés do velho padrão automático. Lembrando que escutar, refletir antes de reagir é diferente de reprimir, né? Com certeza. Mas por que a gente reage nesse piloto automático com tanta facilidade? Às vezes parece que a gente nem tem escolha. Verdade. Excelente pergunta. É porque muitas das nossas reações, elas não vêm do agora. Elas vêm de lá de trás. Elas são ecos emocionais. São ecos que são reações desses ecos que estão guardados em nossa psique. Por exemplo, a psicanálise nos mostra que muitas vezes reagimos a partir do infantil em nós. Sabe aquela parte que foi rejeitada, que existe feridas, que foi silenciada? Ela tá tudo lá, armazenado na nossa psique. E muitas das vezes nessa infância. E aí, no presente, qualquer pequena frustração ativa essa memória. E a gente responde como se fosse uma criança. A criança de novo. Sabe aquelas crianças birrentas? Não tem adultos, né? Sim. Que parecem as crianças birrentas. Às vezes você vê um adulto meio agitado e você, quando olha, diz, meu Deus, parece uma criança birrenta. Por quê? Porque é aquele gatilho que foi ativado nesse adulto e naquele momento ele está reagindo da mesma maneira quando reagia na sua infância. É como, já na constelação sistêmica, por exemplo, ela nos mostra que às vezes nem é só sobre a gente. Estamos repetindo padrões emocionais que vêm da nossa linhagem familiar. São aqueles padrões, aqueles modelos que nós aprendemos vendo os nossos pais. É como se disséssemos, se minha mãe engoliu o choro, eu também tenho que engolir. Sabe? Se minha mãe acordava todos os dias com dor de cabeça, eu também tenho que acordar. Se meu pai nunca expressou medo, então eu também tenho que ser forte o tempo todo. Então são comportamentos que a gente vê nos outros, que para nós são pessoas importantes, autoridades, e inconscientemente nós vamos repetindo esses padrões. Então é importante a gente sempre observar para trabalhar essa inteligência emocional. Quais são os padrões de comportamentos que estamos repetindo e que vêm nos desestruturar emocionalmente? Quais são aquelas pessoas que nos cercam e que nós estamos copiando inconscientemente? Então, para que a gente trabalhe esse autoconhecimento, seja em qualquer técnica terapêutica, nós precisamos olhar para dentro. Nós precisamos parar um pouco e observar. Porque muitas das vezes nós estamos aprisionados às lealdades invisíveis. E elas afetam a forma como sentimos, reagimos e até como silenciamos nossas emoções. E tem pessoas que elas preferem silenciar do que se expor, né? Eu não vou entrar em conflito. Eu vou calar. Eu não vou fazer isso. E quando você faz esses movimentos de silêncio absoluto, você está reprimindo. Então, a gente tem que aprender a olhar para essas emoções e buscar um local ideal, ajuda, ou a quem nós podemos falar. Eu tenho pessoas que, após a sessão de terapia, elas começam a me mandar um monte de mensagens pelo WhatsApp e eu respondo, aqui não é o lugar de fazermos a terapia, mas se você se sente confortável em escrever, tudo bem. Imagine que é o seu diário, né? Que é uma forma de você desabafar. Mas
É importante você se sentir num local seguro, onde você possa falar, onde você possa se expressar e analisar essas emoções. Porque se você não toma consciência das suas emoções, se perde. Então, essa pausa é um ato de liberdade emocional. Exatamente. A pausa é um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora a sua liberdade, a sua escolha. Quando você escuta com consciência, você deixa de ser reativo e começa a ser autêntico. Então, em vez de repetir o passado, você cria um novo padrão. Por isso a importância de fazer essa pausa, de respirar e de se auto-observar. E você cria um novo padrão com mais leveza, sendo mais você. Que lindo isso. Escutar antes de reagir. Talvez esse seja o jeito mais amoroso de cultivar nosso jardim interior, né? E também o mais libertador, sabia? Porque a emoção escutada com presença, ela vira sabedoria emocional. E sabedoria emocional é o solo fértil de realizações saudáveis, decisões maduras e uma vida mais leve por dentro. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você Agora vamos fechar os olhos. Eu convido você a entrar num processo de reflexão mais profunda, para você cuidar da sua flor que talvez tenha murchado aí dentro de você.
Procure sentar de uma forma confortável. Feche os olhos. Respire profundamente. Quando a gente vai entrar num momento meditativo, é sempre importante a gente fazer 3 respirações profundas e soltar o ar pela boca, para que você possa oxigenar o cérebro e se entregar às emoções que chegam através desse momento reflexivo. Então, com os olhos fechados, com consciência da sua respiração, eu te convido a imaginar o seu jardim interior. Olhe para ele, sinta e observe se há uma flor murcha ali naquele jardim. Observe uma emoção que talvez você tenha ignorado. Observe o que você precisa cultivar hoje. Qual é a flor que precisa de você hoje? Qual a emoção que deve ser escutada, sem julgamento? O que você gostaria de dizer que nunca teve coragem? Chegue perto dessa flor, com todo o amor que você tem dentro de você, e diga: eu vejo você. Olhe para essa flor e pergunte a ela: me conte o que está tentando me mostrar. E procure não corrigi-la, apenas escute. Escute essa flor murcha, que esperou tanto tempo para que você pudesse olhar para ela e enxergá-la. E no final, você pode dizer: hoje eu me comprometo a cuidar de mim com mais verdade. E nossa dica de filme hoje, para quem quer explorar a inteligência emocional, é um filme maravilhoso que você vai encontrar disponível na Netflix. Ele é inspirado por um livro de ciências. Ele fala de um garoto que constrói uma turbina eólica para salvar seu vilarejo da fome. Ele é baseado numa história real. O Menino que Descobriu o Vento. Esse é o nome do filme que eu indico hoje para vocês. É uma história fantástica, onde você vai perceber essa importância da inteligência emocional, a importância de você persistir no sonho, a importância de você ouvir a sua intuição e a importância também dos mais velhos que não conseguiram fazer aquilo que tanto desejou ou que não teve a oportunidade de descobrir o novo, que dê oportunidade para quem vem depois. Que é importante a gente respeitar. Tem uma história fantástica desse menino com o pai e que ele descobre, né, o vento e ajuda a sua comunidade. Erenita, hoje foi um papo bastante nutritivo. E tenho certeza que muita gente vai olhar para dentro com mais carinho a partir de agora. Me deu vontade de sentar comigo mesma com esse novo olhar.
Que beleza! Fico muito feliz por isso. Cuidar das emoções é como cuidar de um jardim. Ela exige tempo, presença e escuta. Mas quando você se torna a guardiã de si mesma, nada é mais bonito do que florescer com autenticidade. Esse foi o convite de nosso programa Consciência em Foco de hoje. Mais escuta, mais presença, mais liberdade de sentir. Porque quem cuida de si floresce, e quem floresce transforma o mundo ao redor. A minha frase de encerramento desse programa de hoje, com muito carinho, caros ouvintes, para vocês, é: não é sobre apagar suas emoções, é sobre deixá-las florescer com consciência, porque quando você cuida de si, o mundo ao redor floresce também. E para você que nos ouve, qual a flor do seu jardim que pede cuidado hoje? Qual o sentimento que está precisando ser ouvido com amor? E para continuar esse debate e sugerir novos temas para os próximos programas, acompanhe a gente através das redes sociais. O Instagram é @consciência_foco e @erenita_souza. A gente se encontra na próxima semana com mais consciência, mais coragem e mais foco em você. Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo dia. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, onde desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair.
Agradecido demais. Muito agradecido. Muito obrigado. Mariane de Castro. Consciência em Foco. Um insight, uma decisão e a sua vida começa a mudar. Com Erenita Souza e Letícia Mendonça. Você acabou de ouvir Consciência em Foco, com Erenita Souza e Letícia Mendonça.